os irmãos esta noite, antes de dar fruto, tem que florescer. É nós que somos criados na roça, né, que viemos de criação de roça, nós sabemos muito bem do que nós estamos falando, né? Mas antes de, até mesmo de produzir, florescer, existe um árduo trabalho do agricultor para que o fruto ele germine. Tem que se cuidar da terra, né? Tem que ter cuidado, tem que todo dia estar olhando a plantação para tirar, remover as ervas daninhas, e aí vai. São vários os cuidados que nós temos que ter, ou que o agricultor tem, para que ele chegue ao seu objetivo, que é chegar à colheita. Jesus ele diz, aqui falando de si mesmo, né? Jesus ele dizendo que com a morte dele ele iria colher muitos frutos. Mas também esse texto ele serve para que nós meditemos, para colocar na nossa vida. E de novo eu quero ler o texto, embora a redundância: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E a intenção de Jesus, quando ele nos atrai, é fazer com que nós venhamos a produzir, que nós venhamos a ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós não estamos ainda nem falando da produção do fruto do Espírito Santo. E para nós exemplificarmos este texto, eu gostaria de ler com vocês a história de Maria em Betânia, quando ela unge Jesus, que está no mesmo capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. Lembrando que quando João ele escreveu o livro de João, já havia se passado algum tempo, e lá no finalzinho do livro de João ele fala assim: olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês que vão ler o que eu estou escrevendo entendam e compreendam que Jesus ele é o Messias, que todas as coisas que foram ditas a respeito dele, todas as coisas se confirmaram, porque a autoridade das Escrituras mostra que ele é o Messias. E Jesus ele era um camarada, ele foi um camarada aqui na terra muito controverso na sociedade a qual ele estava inserido. E Jesus ele ia o contrário da vontade e dos ensinamentos dos mestres, dos líderes da igreja na época de Jesus. E eles, por inveja, eles também, por não querer perder o poder, a influência sobre as pessoas, eles começaram a perseguir Jesus. E por mais que Jesus fizesse, por mais que as Escrituras se confirmassem que Jesus ele era o Messias, cada vez mais eles queriam matar Jesus, né? Porque eles, a partir da cura do cego de nascença, né? Eles passaram então a cogitar sobre a morte de Jesus. Eles precisavam urgentemente matar Jesus. E a palavra lá no livro de João, no mesmo livro de João, capítulo 1, diz que Jesus, ele era Deus, ele estava com Deus, que ele fez o mundo, fez todas as coisas,
todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que existe sem Ele existiria. É o que a palavra diz. E a palavra, essa mesma palavra diz que a luz veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu, o mundo não recebeu a Cristo Jesus. E Jesus então, ele começa agora o seu ministério lá em Caná da Galileia, onde Jesus, ele faz o seu primeiro milagre. Não digo obstante, né, ele ainda não havia começado o seu ministério, mas a partir dali Jesus então começa o seu ministério. Quando Maria então chega para ele e fala que o vinho acabou, e ele fala: mulher, ainda não é chegada, né? Ainda não está na hora. Mas Maria olha para os homens e diz para eles: olha, façam tudo o que ele vos mandar. E as pessoas então, aqueles homens que estavam ali, eles foram lá e foram buscar água para colocar nas talhas, né? Lá nos potes, a palavra diz, nas talhas de purificação. Era uma quantidade grande de água e eles foram lá. E então Jesus, ali ele faz o primeiro milagre. Porém, é um primeiro milagre, mas é num ambiente restrito, né? E ninguém sabia do que havia acontecido antes, né? Os bastidores de tudo daquele milagre, ninguém ali ficou sabendo, a não ser os homens que estavam ali, né? Imagino eu, né? Jesus manda colocar água nas talhas quando eles vão lá levar para o mestre se servir, né? O mestre Sala, que a palavra diz, né? Eu creio que eles ficaram meio assim ressabiados, né? E quando de fato eles viram um milagre ali acontecendo, era o vinho, e a palavra diz que era vinho de boa qualidade. Porém, repito, que foi um milagre ali, restrito, num ambiente restrito. A partir de então, Jesus ele parte para os milagres, aonde ele sai para a grande multidão. E Jesus então, nós temos aí alguns milagres que a milagre da transformação, né, da multiplicação dos pães e dos peixes, né, onde ele alimenta milhares através do alimento. E o judeu em si, ele esperava que o Messias, quando esse viesse, ele libertasse eles do jugo romano e colocasse a nação judaica em preeminência, né, em poder em relação às outras nações. E a partir daquele momento, então, eles começaram a falar assim: olha, esse rapaz aí é diferente, né? Esse rapaz é diferente. Pode ser que dá jogo. Só que era assim, eles tinham um interesse. Qual o interesse? Como eu já preguei aqui e já falei em outras pregações, todos nós vamos a Cristo Jesus movidos por algum interesse. Quer queira, quer não, nós somos movidos por algum interesse, até compreendermos na essência quem é Cristo Jesus e o que Ele pode fazer por nós, o que Ele faz por nós, né? Quando nós entendemos tudo isso. Mas no geral, na maioria das pessoas, o primeiro passo é por um problema, uma necessidade ou coisa assim. Com essas pessoas não foram diferentes. Logo depois, Jesus então também ele cura o paralítico lá no tanque de Liseu. E Jesus então, quando ele cura o rapaz, ele diz assim: olha, você pega a sua cama e vai embora, não deixa a sua cama aí não. E a palavra diz que era um dia de sábado. E as pessoas, os líderes, quando eles veem o camarada carregando a cama, eles começam a falar, eles começam a ver o que para eles estava errado. Eles não param para imaginar que aquele rapaz estava tanto tempo ali, doente, enfermo, paralítico,
Ao invés de glorificar o nome do Senhor Jesus pela cura, ou se não, por Jesus, porque eles não aceitavam a Jesus como mestre, como Deus, como Messias, mas que ele glorificasse o Deus de Israel pela cura daquele homem. Mas não, eles foram apontar o que estava errado. Por que você está carregando essa cama no dia de sábado? E o rapaz fala, olha, foi aquele lá que me curou, que ele falou que era para eu carregar. E a palavra diz que eles diziam que aquilo não podia ser de Jesus, porque Jesus estava mandando carregar e Jesus era pecador, assim fazendo o rapaz pecador também. Porém o rapaz já não tinha mais esse problema, porque também ele já havia sido curado em Jesus, né? Os seus pecados estão perdoados. O rapaz não tinha essa culpa, ele não carregava também mais essa culpa, mas ele tinha que carregar a cama, porque Jesus sempre, quando ele faz um milagre, e a cama, e apesar dele estar andando, a cama era um grande testemunho daquilo que havia acontecido. Aí tem uma outra situação em que Jesus cura um cego de nascença. E ele cura o cego de nascença também, a mesma situação, e as pessoas, o camarada chega, ele pergunta quem foi que fez isso, ele falou, olha, foi um profeta lá. E ele então pergunta assim, olha, mas você era cego mesmo? Você não era cego, coisa nenhuma. Aí chama os pais, né? Chama os pais, e aí, ele era cego? Olha, ele era cego, eu sei que ele nasceu cego, ele era cego. Mas como que ele vê? Olha, ele é maior de idade, você vai lá, pergunta para ele, que ele é suficientemente para responder. E a palavra diz que eles tomaram essa atitude por medo de serem expulsos da sinagoga. De novo eles chamam o rapaz que havia sido curado de nascença, da cegueira, de nascença, e perguntam, eles falam assim, por acaso vocês também querem ser discípulo dele? E eles ficam bravos, né? Eles vão para cima do rapaz e expulsam ele dali. Mas um pouquinho na frente a palavra diz que ele encontra Jesus e Jesus se revela a ele, e ele então crer em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma metáfora, porque enquanto os líderes religiosos eles conseguiam ver fisicamente, mas eles continuavam cegos espiritualmente. E aquele jovem que ele era cego fisicamente, agora também ele era cego, ele conseguia ver espiritualmente, porque ele reconheceu que Cristo Jesus era o Messias, né? E aí nós temos um outro fato interessante, que foi quando Jesus, ele ressuscita Lázaro. Eu já preguei aqui sobre isso. Jesus, ele estava em uma cidade, em Betânia, se eu não me engano. Era Betânia não, né? Ele estava em outra cidade, ele tinha que vir para Betânia. Vocês me lembram o nome da cidade aqui. E aí, 3 quilômetros, uma coisinha assim, de andar de uma hora para outra. Se Jesus corresse, Jesus ia chegar lá. Mas a palavra diz que Jesus demorou 4 dias para ressuscitar Lázaro. Segundo os judeus, eles tinham uma crença, eles acreditavam que até o 3º dia que uma pessoa houvesse morrido, essa pessoa ainda poderia ser ressuscitada após 3 dias. Porque o espírito dessa pessoa, ela ficava do lado, e após o 4º dia esse espírito saía, então não tinha mais como ressuscitar aquele indivíduo morto. E olha, né? Então Jesus, ele esperou 4 dias, foi proposital, né? Foi proposital. E a palavra então ela diz que Jesus ressuscitou Lázaro. E a palavra diz que quando Jesus ressuscitou Lázaro, aí os líderes, eles insistiram, aí eles acirraram mais o desejo e os planos de tirar a vida de Jesus. Quanto mais Jesus se mostrava, quanto mais Jesus ele mostrava as obras
Jesus dizia, ele testemunhava, e ele dizia que no seu testemunho, que as suas obras testemunhavam que ele era enviado do Pai, e que tudo que ele fazia era aquilo que o Pai havia mandado ele fazer. E as pessoas então, os líderes religiosos e algumas pessoas, sobre a influência deles, não criam em Jesus como Messias. Porém, acontece que 6 dias antes da Páscoa, agora aí no verso capítulo 12, no verso 1, a palavra diz 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E a palavra diz que Marta também estava ali, né? Ela servia porque foi oferecido um jantar para Jesus. E esse jantar foi oferecido por Simão, aquele que era leproso, lembra? Simão, aquele que era leproso. E Simão, então, ele estava oferecendo um jantar para Jesus. Acontece que no meio desse jantar, a palavra diz que Maria, ela se achegou até Jesus e derramou sobre Jesus os seus cabelos. Ela derramou um unguento de nardo, um bálsamo de nardo puro, conforme está aí no verso 3. E a palavra diz que quando Maria fez isso, o perfume tomou conta daquele ambiente. E isso levou algumas pessoas a reclamar, os discípulos, Judas e até mesmo Simão. Acontece aqui que Simão, ele ofereceu, porque vamos voltar um pouquinho, porque Simão, quando ele estava leproso, pela lei, Simão, ele deveria ser afastado da comunidade. Simão, ele era considerado impuro, então Simão, ele não tinha vida social. E agora, Simão curado, Simão estava de volta, né? Então Simão, ele chamou todos os seus amigos e chamou a Cristo Jesus também. A tradição, ela diz o seguinte, que Simão provavelmente diz, a tradição, não é certeza, que talvez Simão ele fosse esposo de Marta, tá? A família de Marta, Lázaro e Maria, eles eram uma família assim bem próspera, né? E acontece que Simão, quando ele chamou Jesus, ele levou a Jesus, mas vocês prestem atenção no próprio texto, que quando Maria, ela joga o perfume sobre Jesus, Simão, ele fala assim, olha, se realmente, prestem atenção, Jesus o tinha curado da lepra, e ele fala assim, se realmente esse fosse profeta, ele saberia quem é essa aí, ó. Quem é essazinha que está jogando perfume sobre ele? Ela é uma pecadora. Olha só, olha a situação. O que Simão está querendo dizer com tudo isso? Simão está querendo dizer o seguinte, que nesse momento Jesus não é importante. Jesus não é importante. Quem é importante aqui é ele. Porque ele está oferecendo uma festa para os amigos dele, dizendo que agora ele está de volta ao convívio da sociedade. Aqui nós vemos que não houve uma transformação na vida de Simão. Simão, ele continuava do mesmo jeito, embora limpo da lepra física, mas Simão ainda, ele estava cheio ainda de pecado. Simão, ele ainda não havia se convertido. Fato esse que o próprio Jesus disse, né? Ele fala assim, olha,
Você, Simão, quando eu cheguei aqui na sua casa, não lavou meus pés. Nem um ósculo você me deu. Nem isso você fez. Agora o que ela está fazendo, Simão, isso vai ficar para o resto da história. Todo mundo vai saber o que ela fez, porque quando ela quebrou, aquele vaso simbolizava também o corpo de Cristo sendo quebrado por nós. Quando ela derruba o nardo, Jesus, ele mesmo fala na palavra que aquele nardo, aquele perfume seria para o seu embalsamento, porque não ia haver tempo de ser embalsamado. E aquele perfume era a única lembrança, o único alento que Jesus tinha quando ele estava pendurado na cruz. Embora todo o seu sofrimento, o perfume que ainda exalava no corpo de Jesus, dava lembrança para ele, Jesus, de que tudo o que ele estava fazendo valia a pena. Mesmo que as pessoas os haviam abandonado, mesmo se as pessoas não creram, em boa parte ou em sua maioria não creram nele como Messias, mas pelo menos, se ele tivesse morrendo apenas por Maria, já valia. Porque Maria, ao invés de, como é o nome? De Simão, Maria houve arrependimento em Maria. Houve arrependimento em Maria. Maria, quando ela derrama o nardo sobre a pessoa de Jesus, Maria está adorando a Jesus. Porque na cabeça de Maria, lembra que Maria, ela tinha um pensamento também, assim como os outros, de que Jesus ele seria rei. E aquele presente era um presente dela a Jesus como rei mesmo de Israel, da nação judaica. Na cabecinha dela era isso, só que Jesus falou que não era isso, que aquilo era para seu embalsamento. Agora, aqui também nós temos um outro presente, um outro ensinamento nesse presente de Maria. Maria trabalhou, Maria ela pensou essa oferta. Isso também vem dizer que as nossas ofertas a Cristo Jesus, as nossas ofertas têm que ser planejadas. Tem que ser planejada. Agora prestem atenção. Maria deu o trabalho, deu um presente de trabalho de 1 ano. Foram 365 dias. Eu vou falar uma coisa para vocês. Irmão Antônio está aqui. Irmão Antônio é testemunha disso. A minha esposa também é testemunha. E eu falei para ela, olha, no ano que vem eu vou aprender uma música, eu vou aprender a tocar violão. E em dezembro, lá na igreja, eu vou tocar um hino. Aí o meu sobrinho tinha um violão. Ele chegou em casa e falou, tio, você quer aprender violão? Olha, eu vou te dar esse violão. Ele me deu um violão, um excelente violão. E eu comecei lá em casa, olhando na internet, né, tal, né. Aí eu quebrei aquela primeira cordinha lá. Mizinha, né, fala, né, quebrei a primeira cordinha. Eu falei para o irmão Antônio, foi ou não foi, irmão Antônio? Se eu me ensinar a tocar violão, foi ou não foi? O que o senhor falou? Vai lá que eu vou te ensinar. Eu fui? Não fui, gente. Eu não fui. Agora vai chegar dezembro, eu não sei tocar nada. Porque, gente, muitas vezes nós fazemos planos e nós não levamos avante. Quando a gente fala assim, nossa, eu vou, no ano que vem eu quero emagrecer, eu vou fazer ginástica, eu vou entrar na academia, eu vou guardar um dinheiro, eu vou comprar um carro, sabe, eu não sei. Só que nós não, muitas vezes nós não levamos a sério aquilo que nós tratamos. Maria não. Maria falou assim, eu vou dar um presente para Jesus. Esse ano que entra agora eu vou dar um presente para Jesus, mas eu vou dar uma coisa
boa para Jesus. Eu vou dar algo para Jesus por tudo que Jesus fez. Tudo que Jesus fez por mim. Tudo que Jesus fez por mim. Só que quando Maria falou isso, quando ela pensou isso, Lázaro não estava doente. Lázaro não havia morrido. Foi lá atrás, quando era ela aí e Jesus, ela com todas as suas problemáticas. E Jesus foi lá e libertou Maria de todos os seus pecados. Amém. E o que acontece? Agora Maria chega diante de Jesus com um presente que ela pensou durante um ano inteiro. Ela guardou dinheiro um ano inteiro, 365 dias pensando em Jesus. Aí vem uma pergunta para nós: quanto tempo do nosso dia a gente pensa em Jesus? Quanto tempo do nosso dia nós presenteamos a nossa vida a Cristo Jesus? Não estou falando de um ano, vamos falar de um período de 24 horas. Como eu já falei aqui para vocês, sábado é dízimo. Sábado é dízimo. Porque sábado foi o dia que o Senhor Deus separou para Ele. Então as 24 horas do sábado é do Senhor Deus. E nós não podemos devolver uma dízima do sábado de 10%. Porque não é nosso, é dele, é 100% dele. Então nós, como seus adoradores, que guardamos o dia de sábado, nós temos que devotar as 24 horas em adoração ao Senhor. Só que isso passa desapercebido. Quanto tempo no dia de sábado realmente nós devotamos ao Senhor? Num período de 24 horas, mas Maria não. Maria devotou um pensamento para Jesus durante 365 dias. E aí, meus queridos e minhas queridas, Maria então ela vai e ela adora a Cristo Jesus, mas agora Maria também tem um outro motivo, porque o seu irmão que houvera morrido agora está ressuscitado. Ah, meus queridos irmãos, o que você faria? O que você faria por alguém que ressuscitasse um ente querido seu? O que você faria? Para aqueles que estavam na casa, era algo exagerado. Era algo exagerado. Maria derramar um perfume tão caro, nenhuma pessoa que não era tão importante. Vocês estão entendendo? As pessoas que estavam ali não julgavam Jesus importantes. Eles estavam ali. Quem era o importante da festa? Simão, ele era um anfitrião, ele que era o importante. Eles não estavam ali por causa de Jesus, eles estavam ali por causa de Simão. E a palavra diz também por curiosidade para ver quem? Lázaro, que havia sido ressuscitado. Lembra disso? A palavra diz isso aí. Mas ninguém fala eles estavam ali por causa de Jesus. A palavra não diz. Mas, meus queridos irmãos, Maria, agora, ela tinha um motivo. Se antes eu iria dar um presente ao meu mestre, porque ele salvou a minha vida, agora a minha gratidão é maior, porque ele ressuscitou De novo, repito, se para aqueles
que estavam ali na festa acharam o gesto de Maria exagerado, agora que nós enxergamos, entendemos os motivos de Maria, aquilo ali não foi? Não foi nada. Aquilo ali, o que Maria fez, foi o mínimo que ela podia fazer. E qual é o mínimo? Será que nós estamos fazendo o mínimo para Jesus? Será que nós temos demonstrado um amor exagerado por Jesus? Nós precisamos sim, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, demonstrar um amor exagerado por Jesus, assim como Maria o fez. Nós temos que demonstrar. A palavra do Senhor diz que nós somos a fragrância, nós somos o perfume de Cristo, que as nossas palavras são como perfume, e o aroma deste perfume para uns é como de vida para vida, e de outros de morte, cheiro de morte para morte. Mas, meus queridos irmãos, aonde que nós formos, nós temos que anunciar a Cristo Jesus, aquele que desceu do céu, que encarnou, que morreu por nós, que ressuscitou e que um dia há de retornar para buscar a Deus. Amém, meus queridos irmãos? E ainda, agora já indo para o final. E Jesus então ali, ele conversando com aquelas pessoas, depois passou-se um tempo, né? Que foi logo no dia seguinte desse jantar. Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal, os gregos vêm já cá no verso 20, 21, eles vêm e aí Jesus, ele diz essa palavra: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Meus queridos irmãos, nós, só voltando um pouquinho no texto, Jesus diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. E nós precisamos dar fruto, porque a palavra diz que se nós não dermos fruto, a palavra diz que vem o agricultor lá, né? Como que chama lá? A pessoa da uva lá? Agricultor é que cuida de árvore. Quem cuida de uva é o que? Como é que é? Não sei. A pessoa lá que cuida das uvas, ele vem e corta, não é isso? Ele vem e corta e joga fora. Só que hoje lá na igreja, quando o irmão ele falou sobre esse texto, ele falou assim, que esse ramo que é cortado, quando ele é jogado ali, vamos supor que ele foi cortado, mas ele foi cortado com fruto, tá bom? Ele jogou ali. Esse ramo deixou de ser ramo de videira? Não, ele continua. Aquela fruta, ela deixou de ser uva? Não. Só que a partir do momento que ela foi cortada, ela não vai continuar não vai continuar. O que vai acontecer com ela? Vai morrer. Aquela fruta vai apodrecer. E vai passar um tempo, um mês, 2 meses, 3 meses, um bom período. Aí alguém vai falar assim: olha, um galho aqui. Aí uma pessoa começa a falar: isso aqui é um galho de videira. Continua sendo um galho de videira seco, mas continua sendo um galho de videira. Gente, quanto mais nós nos afastamos de Cristo Jesus, mais a nossa vida é na derrocada. Quanto mais nós nos afastamos de Jesus, se nós não mantivermos um relacionamento, se nós não estivermos presos à videira, o nosso destino é perecer. E os nossos frutos, eles hão de apodrecer. Sabe? E aí a palavra diz: pelos seus frutos os conhecereis. Os conhecereis. Então, meus queridos, para nós produzirmos fruto,
Nós precisamos estar em comunhão com Cristo Jesus. Como em comunhão com Cristo Jesus? Na leitura da palavra, em oração, cantando, estarmos congregando, sabe? Estarmos unidos em comunhão, em oração intercessória, na pregação da palavra, sabe? Preparando pessoas para também encontrarem com Cristo Jesus. Nós precisamos florescer. Nós precisamos florescer para que nós venhamos a dar frutos. Mas lembre que antes de florescer, você precisa germinar. E antes de germinar, você precisa morrer. Olha que coisa. Você precisa morrer. Morrer o eu, o ego. Morrer para o mundo. E somente viver para Cristo. Porque agora não sou eu, mas quem vive. Mas Cristo vive, mas Cristo vive em mim. Amém, igreja? Que Deus seja louvado em nome de Cristo Jesus. Eu rogo ao Senhor, eu rogo aos céus, que esta palavra ajude os meus irmãos na caminhada aí até o próximo encontro, até o próximo culto, e que vocês sejam fortalecidos por essa palavra, até que o nosso Senhor e amado Mestre venha e aponte nas nuvens dos céus para nos buscar, para levar para a sua eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe.